Olá, sejam bem-vindos ao ambiente virtual de aprendizagem da Minipa. Nós vamos ver nesse vídeo como realizar a medida de resistência de aterramento. Bem, pessoal, medida é preciso. Então, vocês estão vendo aqui uma haste fincada no solo, que vai servir como haste de aterramento, e aqui conexões, né? Com o passar do tempo, a resistência, que era um valor que nós vamos denominar de R1, ela pode sofrer variações, devido a quê? Corrosão das hastes, conexões, alterações nas propriedades do solo, e nós vamos ter uma resistência R2. É necessário realizar, então, medidas periodicamente, no sentido de verificar se essa variação da resistência de R1 para R2 não atinge um patamar onde você poderá ter a eficiência do seu aterramento comprometido. Então, periodicamente, uma vez por ano ou 2 vezes ao ano, nós temos que realizar medidas no aterramento, monitorar esse aterramento para verificar se essa variação não vai estar num patamar onde a eficiência do aterramento venha a ser comprometida. Ok, pessoal, então nós vimos que a resistência pode sofrer variação em virtude de haver corrosão na haste, né? Algum problema com as conexões, ou mesmo na mudança das propriedades do solo que circunda essa resistência de aterramento. Bem, como é necessário realizar medidas, as medições que são feitas, elas obedecem a uma norma, que é a BNT-NBR 15749. E essa norma estabelece os critérios e métodos de medição de resistência de sistema de aterramento e de potenciais na superfície do solo, bem como define as características gerais dos equipamentos que podem ser utilizados nas medições e os conceitos para avaliação dos resultados. Então, vai medir, é necessário seguir a BNT-NBR 15749. Nós vamos começar falando sobre as normas de segurança. Devem ser tomadas medidas de segurança relativas a potenciais perigosos que possam ocorrer nas proximidades de sistema de aterramento ou em estruturas condutoras aterradas. Como medida de segurança, recomendo-se utilizar calçados e luva com nível de isolamento compatível com os valores máximos de tensão que possam ocorrer no sistema sob medição. Evitar a realização de medições sob condições atmosféricas adversas, tendo em vista a possibilidade de ocorrência de descargas atmosféricas. E evitar que pessoas estranham os serviços e animais se aproximem dos eletrodos utilizados na medição. Bem, no próximo bloco nós vamos ver como realizar as medições e como a norma trata dos critérios que nos vão fornecer os métodos para que nós possamos obter a resistência de aterramento. Ok, pessoal, então nós vimos que existe uma norma, que é a BNT, e que nós precisamos seguir essa norma, né? Então, a norma fala sobre a medição de resistência de aterramento usando o método de queda de potencial. Esse método de queda de potencial ele é recomendado para medições de resistência de aterramento através de equipamentos específicos, que são os terrômetros, que no nosso caso vão ser os terrômetros MTR 1520D e o 1530 da Minipa. Okay? Então o método ele é próprio para o terrômetro. O método da queda de potencial consiste basicamente em fazer circular uma corrente através da malha de aterramento sob ensaio por intermédio de um eletrodo auxiliar de corrente e medir a tensão entre a malha de aterramento e o terra de referência por meio de uma sonda ou eletrodo auxiliar de potencial conforme indicado na figura. Eu vou aumentar aqui a figura e vocês podem ver. Nós temos aqui uma malha de aterramento, temos aqui um eletrodo de corrente, então nós vamos fazer circular uma corrente aqui e colocar um eletrodo de potencial para medir a tensão e, consequentemente, a resistência. Ok? Bem, vocês estão vendo aqui o termômetro da Minipa, que é o MTR 1520D, ele possui 3 bornes, né?
Um verde, que eu vou chamar de E, o amarelo eu vou chamar de P, e o vermelho eu vou chamar de C. Então, como é que nós vamos utilizar o equipamento? Nós vamos ver, estamos vendo aqui que existe aqui uma haste de aterramento. Okay? Nós vamos colocar o primeiro eletrodo, que vai ser o eletrodo auxiliar de corrente, a uma distância D da haste de aterramento. Pergunta-se, quanto vale D? Pela norma ABNT, ela nos diz que a distância D vai valer 3 vezes a maior dimensão do sistema. Exemplo, se eu tenho uma haste que tem 2,20 metros, eu vou ter como distância do eletrodo de aterramento até o eletrodo auxiliar de corrente um valor 3 vezes a esse daí, no mínimo. Então, 3 vezes 2,20 daria 6,60 metros, daria aproximadamente, arredondando aí, 7 metros, seria o valor de D. Ok? E nós vamos colocar agora um eletrodo de tensão, né? Para poder medir a resistência, que vai estar a uma distância X da haste de aterramento. E também a norma nos diz que o valor de X vai ser 62% do valor de D, desde que a maior dimensão do sistema de aterramento seja inferior a 10 metros. Como eu tenho uma haste que tem 2,20, o que vai acontecer? A maior dimensão do sistema de aterramento vai ser 2,20, que está dentro dos 10 metros exigidos pela norma. Logo, a minha distância que eu vou colocar o eletrodo auxiliar de tensão vai ser 62% do valor de D. Agora eu vou ligar o borne E ao aterramento, o borne P ao eletrodo auxiliar de tensão e o borne vermelho, que é o C, ao eletrodo auxiliar de corrente. Ok, então nós vimos como colocar as estacas, né, para realizar a medida de resistência, quais são os valores das distâncias relativas da haste de corrente, né, do eletrodo auxiliar de corrente, a distância D, que vai ser sempre 3 vezes a maior dimensão do sistema de aterramento, e a distância X, que é a distância entre o eletrodo de tensão até a haste de aterramento, que vai ser 62% do valor de D. Agora nós vamos ver como realizar a operação no aparelho para obter a resistência. Vamos assistir então aqui ao vídeo. Ok, pessoal, vamos ver então como é que funciona para que nós possamos realizar a medida de resistência. Então vocês estão vendo aqui uma tecla em que o lado esquerdo está ACV, lado direito ohms. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e colocar para o lado esquerdo, marcando ACV. Vamos pressionar a tecla Push On. Feito isso, você vai fazer a leitura da tensão, que deve ser menor do que 10 volts. Bem, verificando que a tensão está menor que 10 volts, nós vamos voltar então e colocar agora na marcação de ohms. E vamos colocar também aqui na escala de 20 ohms. Vamos apertar Push On e vamos ver o resultado que vai aparecer, ou seja, o valor da resistência. Se a resistência for maior que 20 ohms, o display vai indicar que há uma sobrefaixa, ou seja, que o valor está acima do que pode ser medido. Devemos fazer então o que? Colocar na posição de 200 ohms. Se repetir, então vamos para a posição de 2K ohms. Ok? Beleza, então. Muito bem, pessoal, nós vimos então como proceder para realizar a medida de resistência utilizando o termômetro 1520D da Minipa. Okay? Bem,
nós vamos fazer as medidas realizando o seguinte procedimento. Nós vamos colocar o eletrodo de potencial a 5% da distância de D, né? Vamos calcular esse 5%. Colocamos o eletrodo de potencial a essa distância da haste de aterramento e vamos realizar então a medida de resistência. Afastamos mais 5%, outra medida. E assim sucessivamente, nós vamos realizar várias medidas de resistência. No final, nós vamos encontrar um gráfico desse tipo aqui, okay? Que é resistência com relação à distância. Nós podemos perceber que nós temos 3 zonas de influência aqui nesse gráfico. A primeira zona de influência é a zona de influência do aterramento sob a medição, né? Ou seja, o eletrodo de aterramento ele está exercendo uma influência sobre o eletrodo de potencial, conforme você pode ver aqui pela figura, né? Então, ele está numa região onde ele sofre a influência do eletrodo de aterramento. Nessa região aqui, onde a curva tem essa característica, o eletrodo de potencial está sofrendo a influência do eletrodo auxiliar de corrente, conforme você pode ver aqui. Então, nessa região, nós temos que o eletrodo de corrente tem uma zona de influência em relação ao eletrodo de potencial. E aqui, nessa região de patamar, nós vamos ver que não vai haver nenhuma influência, tanto do eletrodo de corrente quanto do eletrodo de aterramento. Nesse patamar é que nós vamos encontrar o valor verdadeiro do aterramento, ok? Então aqui, nessa região, nós podemos notar que não está havendo influência nem do eletrodo de corrente e nem do eletrodo de aterramento. Então, ali que nós vamos encontrar o valor da resistência de aterramento. Nesse gráfico aqui, nós podemos perceber que na curva A há uma região de patamar e essa região de patamar ela aparece em virtude dessa distância do eletrodo de aterramento e do eletrodo de corrente estarem corretas, né? D é suficiente para que apareça aqui a região de potencial. No entanto, na curva B, nós podemos notar que não há a região de patamar, o que implica que a distância entre H e E elas não estão de acordo, ou seja, elas estão curtas, né? Então, nós vamos precisar variar essa distância para que possa aparecer a região de potencial e na região de potencial nós vamos encontrar o valor de aterramento. Ok, então nós temos visto como realizar as medidas de resistência, né? Os valores a cada intervalo de 5% do valor de D, nós fazemos um cálculo, medimos aliás, né, o valor da resistência e traçamos a curva de resistência em função da distância. Nós vamos verificar que existe uma curva com patamar e nesse patamar é o valor que nós vamos obter da resistência de aterramento. No entanto, na prática, não é necessário fazer tantas medições. O que nós podemos fazer é o seguinte: nós vamos colocar o eletrodo de corrente a uma distância D, que é 3 vezes o tamanho maior do sistema. Vamos colocar o eletrodo de potencial a uma distância x, que é 62% do valor da distância D. E vamos realizar a primeira medida, né? Nós vamos medir e vamos chamar essa medida de primeira medida. Feito isso, nós vamos deslocar o eletrodo de potencial de 5% do valor da distância D para a direita e vamos realizar a segunda medida. Depois nós vamos
deslocar o eletrodo de potencial para a esquerda a uma distância de 5% do valor de D e vamos realizar a terceira medida. E vamos fazer a seguinte conta. Exemplo, se a primeira leitura deu 125 ohms, a segunda 90, a terceira 80, nós vamos fazer a subtração da segunda leitura e terceira leitura e dividir pela primeira leitura. Nós vamos achar uma porcentagem. Se essa porcentagem for menor do que 10%, nós estamos então numa região de patamar. Logo, o valor da resistência vai ser a média das resistências medidas. Ok? Ok, pessoal, nós temos visto então que em vez de fazer várias medidas para fazer o levantamento da curva, nós podemos fazer apenas 3 medidas. A primeira leitura, a segunda e a terceira. E se a diferença entre as duas últimas leituras fosse inferior a 10%, significa que o valor da resistência de aterramento era média, né? Agora, se a diferença entre as duas últimas leituras for superior a 10% da primeira leitura, será necessário deslocar os eletrodos de potencial e de corrente do eletrodo sob ensaio, efetuando novas leituras. Então, nós podemos fazer, a princípio, a seguinte coisa, né? Nós podemos girar em um ângulo e realizar as medidas conforme vocês estão vendo aqui. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente girei um pouco, né? Girei de um determinado ângulo e continua na mesma posição o eletrodo de potencial, que é 62% de D, e a distância D que vai do haste de aterramento até o eletrodo de corrente. Se por acaso persistir ainda que o valor da leitura é superior a 10%, nós podemos então realizar o seguinte procedimento. Aumentamos o valor de D para D' maior que D. Ok? Então, em vez de girarmos a direção, que é a direção de medidas, nós podemos continuar na mesma direção, só que agora variando a distância do eletrodo de corrente para uma distância maior. Consequentemente, o valor do eletrodo de potencial também vai sofrer alteração na sua posição, tendo em vista que ele é uma porcentagem de 62% do valor de D'. Ok? Beleza, então.